Vou ter que acelerar, porque de manhã eu preguei 1h20, então... Senão eu não consigo pregar tudo. 1 mês sem pregar, então... Voltei igual um leão com fome, imagina. Estou ansioso para pregar. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Quem encontrou? Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles aos quais não perdoardes serão retidos. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-a do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Só até aí, amém? Deixa sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos falar sobre o 13º encontro com Jesus. Semana que vem vai estar conosco o pastor Jonas, e ele vai estar concluindo o último encontro com Jesus, com a ceia. E hoje será sobre Jesus, o encontro de Jesus com os discípulos após a ressurreição, quando ele ressuscitou. E após a morte de Jesus, os discípulos estavam abatidos e angustiados, e estavam escondidos, pois ficaram apavorados com a possibilidade de serem também presos e executados. Para eles, a morte de Cristo fora a derrota final, o fim das suas esperanças. Eles estavam demonstrando as suas fraquezas, as suas deficiências na fé. Suas atitudes foram bem evidenciadas pelos discípulos do caminho de Emaús, conforme Lucas 24, 21 vai narrar. É importante nós fazermos esses paralelos com os outros evangelhos. E diz assim um texto: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia do que essas coisas aconteceram. Eles estão dizendo assim: já é o 3º dia, cadê ele? Do ponto de vista do ser humano, esse seria o ponto final do ministério de Jesus. Mas uma coisa que é perceptível para nós, neles, que mesmo, embora menos corajosos do que deveriam, ainda assim eles não cederam às suas fraquezas. É verdade que eles procuram esconder para evitar o perigo de ser pego, mas uma coisa bonita que nós podemos ver aqui é que eles reúnem com coragem para permanecerem juntos. Caso contrário, já estariam espalhados. Eles estavam atemorizados, faltava-lhes esperança, o medo batia a porta. Mas uma coisa é clara aqui que nós podemos ver, que mesmo mediante ao medo, mesmo mediante
a querer apostatar, mesmo querer abandonar o que cria. Talvez um com o outro ali dizia: eu desisto, eu não quero mais saber, eu vou embora, eu vou fugir daqui, eu não aguento mais. Mas talvez um dizia: não, rapaz, calma aí, segura, ele disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar, calma aí, hoje é o terceiro dia, vai dar certo, vai chegar, vai com calma, descansa. É isso que é o propósito, principalmente de ser igreja. Isso que é o lindo do texto aqui, de imediato a primário, que é o quê? Que mesmo um se sentindo fraco, mesmo que um com vontade de desistir, o outro está ali reunido para juntar, para conseguir e levantar, colocar de pé. Não, nós vamos continuar caminhando, nós vamos prosseguir, ninguém vai desistir, porque ele disse que vai ressuscitar, então ele vai ressuscitar. Amém? Você está aqui? Então tá bom. Desta maneira, então, devemos lutar contra a fraqueza de nossa carne e não cedermos ao medo que nos tenta fazer apostatar. O que é apostatar? Abandonar a nossa fé. A morte de Jesus foi o ponto mais baixo em sua humilhação. A vitória sobre a morte por meio da ressurreição foi o primeiro passo de retorno no processo da sua exaltação. O que temos que entender aqui de imediato é que o Messias teve, de sofrer, de morrer e ressuscitar. Amém? Isto é claro. Todas as vezes que Jesus iria falar da sua morte, Jesus também falava sobre a sua ressurreição. Isso é maravilhoso. E a primeira profecia messiânica que nós encontramos aqui, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, chamado de proto-evangelho. O primeiro evangelho. Proto vem da palavra protótipo. Ele foi um tipo da onde saiu todas as pregações. É como se apontasse para o evangelho que viria com a pessoa de Cristo. E olha, é o evangelho, olha o que ele diz, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, a semente da mulher. E você lhe ferirá o calcanhar. Para quem que ele está dizendo? Para a serpente. Então entenda, aqui nos mostra um contraste entre o destino da serpente e a semente da mulher, de modo que fica nítida a vitória da última. Este lhe ferirá, aponta para nós aqui, a palavra ferirá aqui, do hebraico significa contundir, esmagar a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Ferir a cabeça da serpente, aqui no texto, significa matá-la. Amém? Significa matá-la. E já que aqui, ferir o calcanhar de uma pessoa, pode até se tornar um ferimento sério, se cuidando. No entanto, este ferimento não seria fatal e nem tampouco permanente. E o dano aqui, que esse texto apresenta e aponta para a morte de Cristo na cruz, aonde sim, ele seria ferido no calcanhar. Mas e agora? E agora? Disse que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Isso já assume o caráter da profecia da ressurreição. Para quem presenciou a morte de Cristo sabendo quem ele era, a ressurreição não deve ter sido uma surpresa. Então entenda, a serpente feriu o calcanhar da semente da mulher na cruz, quando ele morreu. Mas a cabeça da serpente foi esmagada quando ele ressuscitou. Aleluia. Deixa eu te falar para você uma coisa. Satanás, ele não vai ser derrotado. Satanás já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Nós somos o único povo na face dessa terra que entramos em uma batalha já sabendo que já somos vitoriosos. Você está aqui comigo, irmãos? Então entenda uma coisa, que ele já venceu. Ele já
venceu. E cumprindo os Salmos de número 16, versículo 10, o salmista diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aponta-se para Jesus, assim como o texto de Isaías 53, 10 e 11, que diz assim, que ele veria a sua posteridade, que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Que trabalho? Na cruz, aonde ele trabalhou, aonde ele cumpriu o seu propósito de vir aqui. E cadê o fruto do seu penoso trabalho? Está aqui nessa noite. Eu e você somos fruto do penoso trabalho de Jesus. Então, para que esse negócio, que eu e você temos que pagar preço para isso, pagar aquilo, aquilo outro, o preço, ele já foi pago. Entenda uma coisa, a graça, ela anula o meu mérito, o seu mérito. O que é mérito? É quando eu faço e acho que eu mereço receber algo da parte de Deus. Nunca. Tudo que eu e você recebemos não é por aquilo que eu e você fazemos, deixando de fazer. Tudo que aquilo eu e você recebemos é por aquilo que Ele já fez na cruz por mim e por você. Aleluia. É por isso. Mas a graça, ela anula o mérito, mas ela não anula a nossa responsabilidade de cristão. Amém? Você tem que orar, você tem que se consagrar, você tem que buscar viver uma vida santa diante de Deus. Mas entenda, não coloca isso uma prerrogativa para que você seja salvo. Não coloque isso condicionado para que você vai ser salvo porque você está orando. Você vai ser salvo porque você está santificando. Primeiro que santificação não vem da força do nosso braço. Santificação começa de dentro para fora. E quem nos santifica? O Espírito, que é santo. Ele que nos santifica. Através de quê? Jesus disse: santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é verdade. Então o meio que o Espírito usa para santificar a igreja é a sua palavra. Então entenda, tudo aquilo que você e eu pensarmos, fazermos na força do nosso braço, não vale para Deus. Porque o que vale para Deus é aquilo que Jesus já fez na cruz. E eu não faço para ser salvo, é porque eu sou salvo e por isso que eu faço para Ele. Amém? Então amém. Então, obviamente que para que isso realizasse, o servo aqui, para que isso tudo realizasse na cruz, era preciso que aquele que morreu estejasse vivo novamente. O tema constante que vamos ver é que a ressurreição é o sinal e a prova da vitória definitiva de Jesus sobre a morte. Cristo rompeu os aguilhões da morte. Atos capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Pedro, na sua pregação depois do período ali do revestimento do Pentecoste, ele começa pregando e ele diz: porém Deus o ressuscitou a Jesus, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse ele retido por ela. Portanto, a nossa salvação não é apenas uma questão temporal, existencial, limitada a essa vida terrestre. Nós não temos uma esperança morta. A nossa esperança, ela está viva, mediante a ressurreição. Conforme o apóstolo Pedro diz em capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou, a minha, sua esperança permanece viva. Aleluia por isso. Então, Ele, Jesus, o justo que foi pregado numa cruz, entregue à morte, a ressurreição apresenta para nós aqui mediante a Ele, é a inversão divina da sentença que o mundo impôs sobre Ele. É Jesus dizendo para mim e para você na boca do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 58, porque é necessário, olha o que aqui Paulo está dizendo, pegando do que aconteceu com Cristo, explicando, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Cristo ressuscitou com esse corpo, um corpo incorruptível e imortal. E quando esse corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
conforme o que Jesus fez. Tragada foi a morte pela vitória. Você pode dizer um amém por isso? É Jesus dizendo para a morte: ei morte, aonde você está? Onde está a sua vitória? Onde está a morte? O seu aguilhão. E o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas Paulo diz: mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele diz para nós nessa noite aqui: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é em vão. Aleluia! Aleluia, irmãos. Ela já foi tragada na morte. Jesus já acabou. Jesus já venceu ela. O nosso fim, o fim de um cristão não é a morte. A morte para nós é a carruagem que vai nos levar mais rápido até o encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Para a gente entrar no texto, eu queria dar esse pano de fundo. O que está acontecendo aqui no texto? Acerca dessa ressurreição. E chegando-se à tarde, Jesus, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou no domingo, bem cedo. A Maria foi lá, pediu Jesus falou para ela lá contar para os discípulos, mas o dia do judeu inicia a partir das 18 horas, o outro dia, e o outro dia já talvez seria a segunda-feira. Então eu imagino Jesus chegando por volta das 17 horas, dentro da casa onde os discípulos estavam fechados, trancados, ninguém entra. Tinham tudo que eles precisavam, estava ali dentro. E embora a festa da Páscoa ainda não estava terminando, os discípulos estavam vivendo no período mais intenso da vida deles, o período de luto. E o luto naquela época para eles eram de 7 dias. Então nenhum deles, portanto, teria deixado Jerusalém para ir para Galileia. Então os discípulos permaneceram ali juntos, vivendo cada um o luto do que o mestre foi. Então entendamos o texto para entender o contexto. Olha lá, a porta estava cerrada, porque os discípulos estavam com medo. Aí tinha uma coisa na porta chamado ferrolho. Alguns textos de outras bíblias vão dizer que havia um ferrolho, e esse ferrolho é aqueles ferros que passava assim, ó. Você puxava, trancava, ninguém conseguia abrir por fora. Era difícil, não tinha como, era impossível poder entrar para dentro daquelas janelas ou para dentro daquelas portas. Então, o ferrolho da porta impediria que alguém entrasse na residência, e era encaixado nos anéis da porta, a não ser que o indivíduo atravessasse as portas fechadas. Alguém fez isso. Então Jesus aparece na sala, e a sua aparição foi milagrosa. A Igreja Católica diz que ele ressuscitou em espírito, e ele atravessou as paredes. Não. Quando Jesus ressuscita, a prova que Maria chega lá, ela viu o corpo? Viu? Pedro e João viu o corpo. Jesus ressuscitou com o corpo. Você vai entendendo no decorrer da mensagem aqui. Então entenda uma coisa, que a própria Bíblia nos dá embasamento que Jesus ressuscitou com o seu corpo. O mesmo corpo que foi na cruz é o mesmo corpo que estava no sepulcro. Ele levanta com ele dentre os mortos. Diante do texto que nós lemos, incorruptível e imortalidade. O mesmo corpo que eu e você receberemos daqui uns dias, se Deus quiser. Então Jesus aparece na sala que eles estavam, e isso, irmãos, imagina uma reação. Jesus apresenta assim, está tudo fechado. Jesus chegou, apareceu no meio da sala em que eles estavam, e isso deve ter causado uma reação de pavor e choque. O evangelista Mateus e Lucas vai dizer que os discípulos achavam que ele era um fantasma que estava ali dentro. Eles estavam atemorizados, e a primeira coisa que Jesus, quando se apresenta, Jesus diz: paz seja convosco.
Jesus se apresenta já querendo acalmar o coração deles. Primeiro, que a saudação de paz é uma saudação judaica. Então eles dão ali, Jesus cumprimenta eles com a paz. Ei, acalma o coração, descansa aí agora. Agora, a sua chegada não era esperada, mas o fato dele entrar na sala sem passar pela porta mostra que o seu corpo agora ele tinha propriedade física que transferiam a realidade do comum. Um detalhe, para a gente entender agora. O que o Pai deu para Jesus? Hebreus 10:5. Olha o texto. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo preparaste para mim. O que deu Jesus legalidade para entrar na terra? De que forma legal você entra na terra? Nascendo. Você teve que nascer, sim ou não? Sim ou não? Para você entrar na terra. Então o que te dá legalidade e autoridade dessa terra? O seu corpo. Amém? O seu corpo te dá legalidade e autoridade para você permanecer. Agora entenda, quando Jesus ressuscita, o corpo fica ou vai com ele? Vai com ele. O evangelista Lucas, no capítulo 24, versículo em diante, vai dizer que Jesus, para provar que ele ressuscitou, Jesus fala assim: eu estou com fome. E os discípulos dão a ele pão assado e um pouco de mel. E Jesus se alimenta com eles. No texto do domingo que vem também vai dizer sobre isso, que Jesus encontra com eles na praia. Agora entenda, Satanás foi ao contrário. Satanás não entrou de forma legal na terra. Satanás usurpou um corpo. Que corpo? O corpo da serpente. O evangelista João vai dizer em João capítulo 10, olha que interessante. Ele diz: em verdade, eu digo que aquele que entra pela porta, que porta? A porta que você entra no mundo, nascer. Agora entenda, mas aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. A este o porteiro abre as ovelhas e ouve a sua voz, e chama o nome às suas ovelhas. Mas aquele que entra pela porta, ele é o pastor das ovelhas. Quem entrou de forma legal? Jesus. Quem usurpou um corpo? Satanás. Agora entenda, você vai entender isso aqui agora. Se Jesus tem um corpo, e esse corpo lhe dá autoridade para subir e descer quando ele quiser. É por isso que de vez em quando, eu e você ouvimos testemunhos, até mesmo no islamismo, de aparições de Jesus. Eu me converti porque Jesus apareceu para mim. Você já ouviu isso? Porque como eu vejo o Espírito? Eu só consigo ver porque ele tem um corpo. Ele tem um corpo. Então, é por isso que em cultos, tem vezes que você diz: eu estou sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque de fato Ele está te tocando e por isso você sente Ele. Você não está aqui hoje não, você está lá fora. Olha aqui. É por isso que eu e você sentimos a presença dEle. É por isso que tem vezes que você vai atravessar algum lugar e você ouve um testemunho de gente assim: eu ia atravessar, o carro passou, mas parece que alguém me puxou, e quando eu olhei para o lado, eu não vi ninguém. E não foi anjo da guarda não, porque não existe isso na Bíblia. O seu anjo da guarda se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele não é só Senhor dos céus, Ele é Senhor da terra e debaixo da terra. Ele é dono de tudo e manda em tudo. Então Ele tem autoridade para subir, para descer, onde Ele estiver. Porque Ele tem um corpo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem.
Ele tem um corpo. Por que que Paulo viu ele no caminho de Damasco? Porque ele tem um corpo. Por que que João viu ele na ilha de Patmos? Porque ele tem um corpo. Sabe por que eu estou falando isso para você? Para mostrar para você que ele ressuscitou. Que ele está vivo. Então depois disso, agora o texto. Tendo isto, então agora mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Nos tribunais, as feridas podiam ser usadas como evidência do quanto uma pessoa havia se sacrificado por uma determinada causa. Aqui é a função delas no caso da função das feridas aqui, é confirmar, é o tratar das feridas, que de fato o mesmo Jesus que morreu é o mesmo que ressuscitou. As pessoas naquela época eram identificadas pelas suas cicatrizes. E em grande parte da tradição judaica, os mortos, antes de Deus os curar, na tradição, seriam ressuscitados e na mesma condição física em que morreram. Por quê? Portanto, todos reconheceriam que de fato Jesus era o mesmo que havia sido morto, porque ele estava com as suas cicatrizes. Então, o mestre mostra as mãos, os pés e a ferida ao lado. Mesmo depois da ressurreição, ainda está marcados. Por quê? E ainda ele permite que tocassem nas suas cicatrizes, das suas feridas. Com efeito, a certeza produzida por meio do tato, do tocar, é muito mais forte do que aquilo que é proporcionado ao olhar. Muito mais. E era necessário adicionar essa confirmação para que por todos esses métodos eles pudessem estar totalmente seguros que Cristo havia ressuscitado. É por isso que você já se perguntou: ué, Jesus ressuscitou, por que ele ressuscitou ainda com as cicatrizes? Por quê? Porque as cicatrizes demonstram que de fato ele ressuscitou, para você entender que não, ele verdadeiramente é Jesus. E se alguém pensa que é estranho, então, incoerente com a glória de Cristo, que ele carregue as marcas de suas feridas, mesmo disso depois da sua ressurreição, que ele considere primeiro que Cristo ressuscitou, não tanto para si mesmo, mas ressuscitou para nós. E em segundo lugar, que tudo que contribui para a nossa salvação é glorioso para Cristo. Pois quando ele se humilhou por um tempo, isso não tirou nada da sua majestade. E agora, uma vez que aquelas feridas das quais estamos falando servem para confirmar a crença da sua ressurreição, e elas não diminuem a sua glória. E se alguém ainda deduzir, eu acabei de falar, por que ainda ele tem as mãos transpassadas, tem o seu lado, isso seria um absurdo pensar, pois é certo que as feridas aqui é temporário, são para os apóstolos, essas feridas. E essas feridas permaneceriam até que os apóstolos estivessem totalmente convencidos de que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Então os discípulos ficaram contentes, estavam alegres, atônitos. Conta, Jesus, como é que foi? Como é que foi, mestre? Como é que foi estar no mundo dos mortos? Talvez a pergunta deles. Eles estavam alegres por ele estar ali, já eram 3 dias sem vê-lo, sem ouvir uma palavra dele, um ensinamento dele, preocupados, talvez poderia ser morto. Então Jesus mais uma vez diz o texto: paz
seja convosco. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ei, psiu, acalma agora, calma, ei, volta para mim, acalma. Vocês estão muito, eu sei que vocês querem saber, eu sei que vocês estão felizes, mas eu quero que vocês se voltem para mim agora. Atenção aqui, paz aí, paz. Jesus está dizendo, paz seja convosco, acalma. Porque Jesus tinha algo para falar para eles agora. Esta é a segunda saudação de Jesus. E parece Jesus aqui ter outro objetivo. Agora Jesus está tentando chamar a atenção, um grau de atenção muito maior da parte dos discípulos, mediante a importância do assunto que ele vai tratar daqui a pouco. E ele faz esse comunicado aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Cristo, por assim dizer, então, ele instala no cargo para o qual ele havia anteriormente designado. E na tradição judaica, os profetas frequentemente escolhiam seus sucessores. Elias escolheu Eliseu. Moisés não entra na escala de profetas maiores nem profetas menores, mas ele é considerado um profeta. Ele tinha o seu Josué. Moisés é considerado profeta porque ele recebia direto da parte de Deus e falava para o povo. Por isso que ele é considerado um profeta. E às vezes aqui estes são retratados como agentes de Deus. E o emissor era quem concedia, aquele que pronunciava, era quem dava a autoridade, a própria autoridade aos enviados, desde que os representassem fielmente. É Jesus dizendo assim, vocês estão aqui, eu escolhi vocês, e eu estou vos dando autoridade, para que você exerça o chamado, o ministério que o Pai me confiou, fielmente. Você vai entender aqui. Jesus disse assim, assim como o Pai me enviou. Sabe o que indica aqui? Indica que os discípulos foram comissionados para continuar a obra de Cristo, e não começar uma obra nova. Não é criar coisas com o nosso nome, não é criar subterfúgios, não é criar ideias acerca do Evangelho, não é criar meios para atrair pessoas, pecadores. Não. O Evangelho, até onde eu sei, ele permanece o mesmo. Ele continua o mesmo. E o mesmo Evangelho que era pregado por Jesus, que atraía uma multidão e fez deles discípulos, é o mesmo Evangelho que permanece no ano de 2021, em pleno século 21. Ele ainda continua atraindo e ele ainda continua sustentando. Então entenda, pregue o Evangelho, pregue a verdade do Evangelho, sem criar Jesus, porque hoje tem vários Jesus. Tem um Jesus que, do meu jeito, o Jesus que faz as coisas que eu quero. Aí o outro tem um Jesus que é para ser o meu amiguinho, que passa a mão na minha cabeça. O outro Jesus é o Jesus que passa a mão nos meus pecados, que é o amor, é o Jesus do amor. Hoje tem vários Jesus, para quem quer e do jeito que quer, mas não é o Jesus bíblico, de pé empoeirento, que andava pelas ruas da Galileia. Não é o Jesus que pregava o arrependimento, não é o Jesus que pregava contra o pecado. Não é esse Jesus que as pessoas querem. Hoje cada um tem o seu Jesus. Hoje o Senhor tem que me dar. Se o Senhor não me dá, eu te largo. Então, Jesus, eu só estou até aqui agora porque você sabe, né? Porque sem mim, nada a obra acontece. Ao contrário, as coisas mudam. Tá vários crentes que é assim hoje, que criam o seu próprio Jesus e vai vivendo esse evangelho frajuto que estão criando hoje aí. Aí quando houve um não de Jesus, quando houve um não, quando toma uma porta fechada na cara e fala, qual é Jesus? E aí?
Deixa eu te falar para você uma coisa: nem tudo aquilo que está dando certo é o certo de Deus, nem tudo aquela porta que está abrindo é Jesus que está abrindo. Toma cuidado, porque o Jesus bíblico é o que diz sim, mas é o também que fala não. O Jesus bíblico é o que abre porta, mas é também aquele que fecha a porta. Então deixa eu te falar aqui, que Jesus está dizendo para os discípulos, Ele está dizendo para nós aqui nessa noite assim: assim como o Pai me confiou a obra dEle, assim também eu confio a vocês, para vocês permanecerem, continuarem a obra que foi confiado a mim. E parar de encher linguiça, pronto. E acabou. Com Jesus fica quem quer, irmãos. Com Jesus permanece quem quer. Jesus não muda, não. Vamos de Bíblia? Vamos de Bíblia. Jesus está pregando, a multidão lotada. Pedro, todo mundo vai embora. E Pedro, Jesus, que sermão pesado, né? Duras são as suas palavras, Jesus. Jesus vira para Pedro e fala assim: ei, Pedro, não quer ir embora também não? Pedro diz: ah, Senhor. Você acha que Pedro vai dizer: ah, Senhor, que isso, pega leve. Ah, Senhor, vou permanecer do seu lado, mas se o Senhor falar mais leve, pegar mais macio, aí eu permaneço. Não, sabe o que Pedro disse? Não, Senhor, não, eu não quero ir, a ponte já está quebrada, eu não tenho como voltar, Jesus, porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna, aleluia. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Ei, Jesus, pode falar o que o Senhor quiser, porque o que o Senhor fala não é o que eu quero, mas é sim aquilo que eu necessito. Aleluia. Aleluia. É isso que precisamos, irmãos. Jesus pode fazer, às vezes quando entra em conformidade com a vontade dele, pode, mas Jesus nos chamou para fazer aquilo que o Pai confiou a ele, fazer a vontade do Pai. Fica quem quer, permanece quem quer. Já viu aquela frase de carro? Que você sem Deus não é nada, né? E Deus sem você? Continua mesmo, Deus não precisa de nós. Deus conta com a gente, mas Ele não precisa de mim, de você não. Porque se Ele, a hora que Ele quiser, Ele manda os anjos e Ele faz a obra. Ele não fez tudo? Ele não fez tudo entre eles três? Então entenda uma coisa, o Evangelho, eu vou repetir porque eu falo essa frase sempre aqui: a Bíblia, o Evangelho não é sobre mim nem sobre você, é sobre a história de Deus. E na história de Deus, eu e você não temos o papel principal é dele. Nós somos somente os coadjuvantes dessa história. Amém? Deixa eu correr, senão não vou conseguir terminar. Então a palavra, a pregação do Evangelho foi confiada a nós, não por autoridade humana, mas pelo comando de Deus. Saiba de uma coisa: Jesus continuará sempre sendo o professor e o mestre da sua igreja, mas há apenas essa diferença, que Ele, a única diferença, que antes Ele falava através da sua boca, quando esteve aqui na terra, mas hoje Ele fala através da sua palavra. A mesma obra que o Pai me confiou, eu confio agora em vocês, para dar continuidade. Aí, versículo 22, Jesus então vai e diz: receba o Espírito. O sopro de Jesus aqui se remete muito a Gênesis capítulo 2, versículo 7, que fala do pneuma, o sopro de vida, o fôlego de vida que Deus deu a Adão, é o pneuma. E também se remete alguns teólogos vão dizer, a Ezequiel 37, que é o mesmo sopro de vida que foi soprado no vale dos ossos secos, trazendo à vida aquele exército de ossos secos.
Mas a literatura judaica, em especial, ligava a pessoa, quando ela tinha o Espírito, em o poder de profetizar ou falar em nome de Deus. Então entenda uma coisa aqui, que receba o Espírito Santo. Jesus está dizendo para ele assim: eu estou dando a vocês autoridade para falar no meu nome. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios assim, que ninguém pode dizer Senhor se não for pelo Espírito Santo. Jesus está dizendo: eu estou lhes dando, soprando, eu estou vos dando autoridade para pregar no meu nome, para falar do Evangelho. E por que Jesus soprou sobre eles o Espírito? Para a obra da grande comissão, Mateus capítulo 28, que diz, então, no mesmo texto que nós estamos pregando: e quando eles viram Jesus, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando e falou dizendo: toda a autoridade foi dada ao céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Lucas capítulo 24, versículo 47, diz que em meu nome, Jesus está dizendo, eu estou vos dando para você pregar em meu nome, e em meu nome pregar-se arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E a ordem de Jesus no final do capítulo de João é: ficar em Jerusalém, porque é por lá que vai começar. Jesus está fazendo aqui uma preparação especial dos apóstolos. Jesus está preparando os apóstolos para desempenhar um cargo tão difícil, e portanto Cristo prepara. E o único que pode dar esse Espírito é somente o próprio Deus. E essa capacidade é para eles aprenderem, para eles governarem a igreja, para poder discipular, para poder ensinar. E o que importa aqui não é que se sinta qualificado para tal, mas que ele se sinta qualificado no sentido qual? Que ele seja inspirado pelo Espírito de Deus. Porque nenhum homem, eu repito, pode falar Senhor, Deus, senão pelo Espírito de Deus. Se falar, considere, diz Paulo, anátema, maldito. Hoje os papas da Igreja Católica, eles pegam essa ideia do sopro, misericórdia, sopra sobre os sacerdotes. Receba o Espírito Santo, receba. Eles fazem isso. Entenda uma coisa: eles se apoderam de algo que não é deles. Eles se reivindicam para si a honra que só pertence ao Filho de Deus. Mas o que mostra para nós claramente aqui, de que o que ele sopra sobre eles é um hálito fedorento. É um hálito fedorento e diferente, por não respeitar algo que é pertencente a somente a pessoa de Cristo. Sabe o que eles fazem então? Eles não estão nada menos ou nada mais do que transformando cavalos em jumentos. Além disso, então, Cristo não só comunica aos seus discípulos o Espírito que recebeu, mas concede com Deus Pai o seu Espírito que ele tem comum com ele. Então, consequentemente, todos aqueles que se ganham em dar o Espírito, aquele que acha que pode dar o Espírito a quem for, estão reivindicando para si a glória que é somente de Deus. E homem, ser humano nenhum foi feito para receber glória. Me mostra na Bíblia um homem que recebeu glória e que permaneceu de pé. Herodes foi comido de bicho por não dar glória a Deus. Nabucodonosor se exaltou tanto pelo grande palácio, pelo grande império que ele tinha, e virou bicho. Grandes homens
O homem não foi feito para receber glória, somente Deus toda a glória. É isso que eu quero que vocês entendam para a gente. E Jesus continua dizendo para ele: agora vocês vão, perdoa, aqueles aos quais perdoados os pecados serão perdoados, aqueles quais não perdoados serão retidos. Eles vão como agentes de Deus, e os discípulos podiam pronunciar a prerrogativa divina, eles saiam baseados na autoridade que Jesus deu a eles. E os discípulos sabiam de uma coisa, que as palavras de Jesus não lhes davam poder para perdoar pecados. Atos 8, 22. Portanto, arrependam-se desse mal e orem ao Senhor, talvez Ele o perdoe por esse intento no seu coração. Eles estavam cientes que somente Deus podia fazer isso. Marcos capítulo 2, versículo 7. A casa está cheia, Jesus está na casa, não tem como entrar com o paralítico. Vem o paralítico com seus amigos, atravessa ele pelo telhado, você já leu essa história. Cai no meio lá, o paralítico chega e Jesus diz: o que queres que eu te faça? E o paralítico disse: eu quero andar, eu quero sair. E Jesus então fala assim com eles: perdoados lhes são os seus pecados. Os discípulos, os fariseus, começam a gritar: peraí. Como é que você perdoa pecados? Que autoridade que você tem? Sendo que só quem perdoa pecado é Deus. Aí Jesus dá um tapa na lata deles e fala assim: ó, deixa eu falar para vocês uma coisa, só para mostrar para vocês que o Filho de Deus não tem só poder para perdoar pecados, mas também para dizer a esse homem: toma a tua cama, levanta e anda. E na mesma hora o homem se levantou. Jesus aqui, até a declaração de Pedro, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, até essa declaração Jesus em nenhum momento disse quem ele era. Não disse, porque a partir do momento que fora dito isso, o caminho mais curto para a cruz já estaria designado para ele, mas ele nunca disse. Mas as suas ações demonstraram quem ele é. Eu não estou dizendo que eu sou Deus, mas eu estou perdoando pecados, logo eu sou Deus. As ações de Jesus demonstram quem ele é. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Então nem a igreja católica, chega lá na confissão: padre, eu pequei, padre, isso, é mesmo? Então você vai ficar 3 meses assim, vai se punir, você vai se pagar, está perdoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não, essa prerrogativa não é da igreja. Perdoar pecados é uma prerrogativa divina. Somente Deus pode perdoar pecados. E o que Jesus está ensinando para nós aqui, na verdade, é a responsabilidade da igreja em anunciar o Evangelho em todo o mundo, a fim de dizer que quem encontrar, que possa encontrar, ou quem a Jesus vai encontrar, este sim terá salvação. E agora a gente entra na parte final do texto. Jesus estava na casa, fez essa declaração toda para os discípulos, falou tudo. Bate Tomé na porta. Tomé não estava lá. Sou eu. Tomé. Olha para o lado, olha para o outro, não tem nenhum soldado, tal. Entra. Tomé senta. Aí imagina os discípulos, eu gosto de fazer esse desenho, imagina os discípulos dizendo: e aí, você conta ou eu conto? Aí Pedro: deixa que eu conto. Ô Tomé, ele veio cá. Quem que veio cá, senhor? Aí olha para o João, fala. Olha o João falando para Pedro: fala em amor. Então, ele veio cá, Tomé. Jesus. Não, eu estou ouvindo um alvoroço na cidade, é mesmo falando que o corpo dele sumiu. E Maria veio falando, mas eu não estou acreditando não. Ele ressuscitou, ele veio aqui, veio. Tomé dizendo, agora, versículo 25. Se eu,
não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Você acha que eu vou crer em vocês? Nunca. Só se eu ver e tocar. Isso aqui é maravilhoso. A incredulidade de Tomé, aqui relatada, para que por meio dela a fé dos piedosos possam ser plenamente confirmada. Se tem uma coisa boa na incredulidade de Tomé, sabe o que é? É que ele de fato comprovou que Jesus ressuscitou, porque ele tocou. Não só ele, mas como Maria também. Semana passada você lembra? Lembra que Maria abraçou Jesus no meio do jardim? A pessoa, seu jardineiro, abraçou. Raboni. E Jesus fala para ele: opa, não me detenhas. Ela tocou nele. Isso é para mais ainda fortalecer a minha e a sua fé, porque alguém tocou nele e pôde ver, de fato, ele está vivo. E Tomé aqui, ele não é apenas lento e relutante em acreditar, mas até obstinado. A sua estupidez de apreensão foi a razão pela qual Cristo novamente permitiu que ambos viessem sentir-se da mesma maneira que antes. Desta mesma forma, um novo acréscimo, a prova da ressurreição de Cristo foi dada, não apenas a Tomé, mas também a nós. E além disso, a obstinação de Tomé é um exemplo para mostrar que essa manda é quase natural a todos os homens, por conta própria. Quando a porta, que porta é essa? A porta da fé. Quando essa porta da fé, isso tudo, Tomé dizendo: eu quero retardar por conta própria, é responsabilidade minha. Só que a porta da fé também se abre para outros, porque ele tocou. E Tomé não estava na primeira aparição de Jesus. Providencial, circunstancial, talvez, por causa de uma espécie de desalento, de melancolia, Tomé havia fugido. Talvez eu estou cansado, deixa eu ir para lá, não aguento mais isso aqui. Foi na cidade, voltou escondido. Mas ele não escondeu a sua ânsia de poder tocá-lo, de vê-lo. Parece que Tomé aqui dava a entender que ele não estava bem ainda resolvido a não dar créditos a testemunhos, a falas. Mas aqui indica para nós a origem de uma coisa, de um vício que cada um deseja ser um sábio, a partir do seu próprio entendimento. Como? Se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Criamos ideias acima disso e firmamos elas. E essas palavras não abordam nenhuma imagem de fé. Isso aqui passa a ser um julgamento pessoal. Com o que eu quero dizer, um julgamento que se baseia na percepção dos sentidos. O mesmo acontece com todos que são devotados a si mesmos, que não deixam espaço para a palavra de Deus. Pessoas que confiam em aquilo que o outro disse. Pessoas que confiam em outras coisas, mas não confiam naquilo que Deus já disse. Pessoas que confiam em experiências que Deus teve com ela, mas não serve para você. A sua experiência é a sua experiência com Deus. Não crie doutrina em cima disso para o outro. Não crie uma regra de fé: funcionou para mim, vai funcionar para você. Não. Deus trabalha de forma peculiar com cada um de nós. Experiência é sua com Deus. Se você viu fogo no monte, é sua experiência. Se eu vi gelo no monte, é minha experiência. Pronto, acabou. Não crie doutrinas e vai construindo, desmanchando o que a palavra diz. É isso, porque não se firma na palavra. O que Tomé está fazendo?
Se ele falou que iria ressuscitar ao terceiro dia, mesmo que até o final, o último minuto do dia, ele poderia ressuscitar, mas ele iria cumprir. Só que Tomé não estava firmado nessa palavra. E a semana se passou, Tomé atônito, preocupado. Jesus foi. Talvez os discípulos falaram assim: e aí, será que ele vai aparecer de novo? Será que ele vai aparecer? 8 dias mais tarde, diz o texto, versículo 26. Estavam de novo os discípulos dentro de casa, e agora Tomé com eles. E, embora as portas ainda estivessem trancadas, Jesus aparece no meio deles de novo, e diz: paz seja convosco. Jesus talvez nem olha para os outros discípulos, mas vai direto em Tomé, olha o texto. Então disse a Tomé: eu sei o que você falou, viu? Põe aqui teu dedo, vê as minhas mãos agora. Chega aqui a tua mão e agora põe aqui do meu lado. Apesar da desconfiança, Tomé estava com eles ainda. Ele não deixou o grupo e nem o grupo o excluiu porque ele não acreditou. Deixa eu falar para você uma coisa. Tem pessoas assim dentro da nossa igreja que talvez não vai crer como você crê. Mas sabe de uma coisa? O que eu vejo é que a sensibilidade de Jesus para com Tomé. Tomé, o tipo de fé de Tomé é uma fé do Antigo Testamento. Deus faz e eles creem. Fé do Novo Testamento: você crê e Deus faz. O tipo de fé de Tomé é essa. E Tomé tinha os seus entendimentos para estar do jeito que está, mas Jesus foi tão sensível em dizer para ele: eu vou lá. Ele vai pôr o dedo, ele vai encostar, mas o que eu quero é que ele creia que eu ressuscitei. Jesus vai ceder esse pedido impróprio de Tomé, e por sua própria iniciativa, Jesus vai dizer: Tomé, toca. E o que nós aprendemos aqui com isso é quão sinceramente desejoso que Jesus estava aqui a promover a nossa fé, como a de Tomé, para que nós venhamos a crer. É Ele olhando para que nada faltasse do que fosse necessário para confirmar a fé nele, que de fato Ele ressuscitou. Com essa atitude de Tomé, o que ele acabou de fazer, ele tinha que pelo menos ter ficado envergonhado, espantado, melhor dizendo. Mas ao contrário, Tomé corajosamente e sem medo estende a sua mão. É como se ele não tivesse nenhuma consciência de culpa. Ele está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. E acontece assim quando eu e você prestamos a Deus uma certa desonra a que Ele deve a Ele e a sua palavra. E sobre nós, o nosso conhecimento, terminando, tá? É que traz conosco um desprezo pela palavra de Deus e toda a perca de toda a reverência por aquilo que Ele já nos disse. Sabe o que devemos fazer? Trabalhar com mais fervor, para conter a nossa devassidão, que nenhum de nós, por indulgentemente estejamos, com contradições, extinguindo, por assim dizer, o sentimento de piedade, pode bloquear as portas da fé. Se talvez tenha algum momento da sua vida que você, talvez como Tomé, falou que ia ressuscitar e até agora
Ele falou que ia fazer, mas até agora. Estou esperando meu filho ser salvo, mas até agora. Estou esperando meu marido até agora. Vou deixando. Talvez a perca da fé. Talvez o crer. E sabe o que Jesus está nos mostrando aqui? É que se for preciso, Ele vai trazer para você tocar e ver. E para mostrar para você que Ele ainda continua sendo Deus. Aí Tomé faz uma linda declaração. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé não somente agora maravilhado, não somente acreditou, mas também que Jesus havia ressuscitado, e constatou que Jesus havia sido ressuscitado, e que a sua ressurreição provou a sua divindade. E isso foi um ato belo de fé da parte de Tomé, porque esse ato de fé de Tomé reparou a sua incredulidade, mesmo ele tocando. Jesus aceitou bondosamente a sua confissão. Tomé até acorda, mas acorda demoradamente, embora tarde. E como costumam fazer as pessoas com problemas. E quando voltam, exclamam surpresa: ó, Senhor meu e Deus meu. É Tomé dizendo: é você mesmo. Demorei muito para perceber, demorei muito sim, mas valeu a pena. Tu és o meu Senhor. Ele está dizendo, sabe essa declaração dele que significa? Tu és o meu dono, e somente a ti adorarei, porque tu és o meu Deus. A vergonha obrigou a irromper a essa expressão de estupidez. A exclamação tão repentina mostra que a fé de Tomé, não totalmente extinta nele, embora tivesse sido sufocada, a fé parecia estar enterrada no coração de Tomé, como muitas das vezes nós. Só que Tomé termina com o seu toque, com o seu ato de fé, declarando que Ele, o Senhor, é o Deus dele. Ele vai um nível mais alto agora. Ele sobe mais alto e chama Deus também de seu Senhor. Tomé. Agora ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo para Deus, que tu és o meu governador, tu és aquele que tem um controle, e que todas as coisas estão mantidas sob o seu domínio, e mediante ao seu domínio, nós como igreja só temos que fazer uma coisa, como Tomé diz, para que todo joelho se dobre, assim como Tomé. A representação de Tomé é para aqueles que não creem hoje, mas naquele grande dia ao ver, vão poder, vai ter a declaração de Filipenses, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará e vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Quando Tomé disse isso, há uma sinceridade e com um sentimento vivo de fé da parte dele. Essa declaração que Jesus fala para ele, somos eu e você, porque bem-aventurados somos eu e você, que não vimos, mas cremos, mas logo logo vamos ver. E eu termino, que o contraste do encontro de Jesus com os seus discípulos, escondidos em Jerusalém, depois da crucificação, é assustador. Mas depois do encontro que Jesus teve com eles aqui, podemos ver eles, os próprios discípulos, 40 dias depois, na porta do templo em Jerusalém, pregando com ousadia e coragem.
E Lucas vai narrar essa história e revela que agora os mesmos discípulos que estavam preocupados com ameaças, com medos, com as perseguições, agora eles não pretendem mais ficar calados. Agora eles querem gritar para os quatro cantos da terra. Agora eles estão recusando a obedecer os homens, em vez de desobedecer a Deus. E eles estão cheios, eu pude contemplar, porque Ele ressuscitou, a nossa fé está viva. Então eles vão dizer em Atos capítulo 4, versículo 20: então vocês não vão nos calar, porque nós não iremos deixar de falar aquilo que vimos e também daquilo que ouvimos. Aleluia! Nós não deixaremos. Pode perseguir, podem nos matar, podem nos maltratar, mas nós não deixaremos de pregar a verdade, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! E qual que é o teor dessa mensagem? Que Jesus Cristo, a quem vos crucificastes, é quem Deus também ressuscitou dentre os mortos. E foi este evento que transformou radicalmente discípulos que estavam derrotados a serem pregadores ousados. Talvez a transformação dos discípulos aqui seja a maior evidência da ressurreição de Jesus, porque foi algo totalmente natural e sincero. Entenda, a mudança na vida dos discípulos é evidente. Os homens que aparecem nas páginas de Mateus, Marcos, Lucas e João não parecem com os mesmos homens de Atos dos Apóstolos. Aleluia! Por quê? Porque a ressurreição tornou o centro da pregação apostólica. A sua ressurreição sinaliza o início da exaltação de Cristo. O que se tornou maldito por nossa causa é o que foi abençoado pelo Pai. O que foi pregado na cruz é o Filho em quem o Pai tem prazer. O rejeitado na terra foi coroado no céu. Ele, o justo, que foi pregado na cruz, é entregue agora à morte. A ressurreição é a inversão divina da sentença que o mundo impôs a Jesus. O peso aqui acumulado de evidências que Ele ressuscitou é praticamente conclusivo. O que? Não tem ponto e vírgula, tem ponto final. Ele ressuscitou. Isso torna completamente aceitável que aquele derradeiro ato de fé nessa noite, já entendendo a palavra, que esse ato derradeiro de fé nos faz ajoelhar diante dele e colocar em nossos corações a poderosa confissão de Tomé, dizendo: Tu és o meu Senhor e Deus, Senhor meu e Deus meu. Fica de pé no seu lugar. O propósito de João seja primariamente aqui evangelístico, porque João disse que ele ainda fez muitos milagres que não foi recorrida nesse livro. É primariamente evangelístico. E devemos nos admitir por toda a história da igreja. Esse evangelho serviu não só como um meio para alcançar os descrentes, mas também como um meio de instrução, edificação e conforto para mim e para você. O encontro de Jesus com os seus discípulos é para nos mostrar que Ele está vivo. Muito mais do que o ar que nós respiramos. Feche seus olhos.